Não tem nada a ver com corte malicioso, não tem nada a ver com uma bolha de gente profundamente doente, que comete crimes em série contra a honra das pessoas, que vive de destruição, que vive de ódio, que vive de rancor. Teve nada a ver com isso. Ah, não vou ser racista. Não, eu não sou racista. Eu sou antirracista. Fui eu o primeiro a falar da candidatura do Renan. Fui eu a construir boa parte das narrativas. Eu fazendo defesa. Foi minha ideia dos outdoors, mas eu não tenho nada a ver. Joga o trouxa, deixa o trouxa ser pisado, foda-se o otário e vamos se desvencilhar. Bom, vamos começar a pauta aqui e o primeiro assunto não poderia ser diferente. Eu vou falar sobre o meu cancelamento, de que modo isso me afetou, o que eu tive que fazer desde então, e algumas decisões que esse cancelamento motivaram na minha vida. Eu não vou me colocar aqui como vítima, tá, galera? Como coitadinho, que, ai, pobre bisoto, não tava fazendo nenhum mal pra ninguém, e aí foi cancelado, e aí tentaram destruir a vida dele, aí imputaram um crime que ele não cometeu, aí fizeram um quarto filho de uma puta, plantaram matéria jornalística pra tentar destruir a vida dele. Não vou fazer esse discurso. Não vou fazer por um motivo simples. Eu tenho 22 anos de política. São 22 anos vivendo disso profissionalmente. Na política, você bate e apanha. Não tem essa de, ai, coitadinho. Não existe vítima inocente na política. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes. Se você quer fazer política, você aí que está me assistindo, já saiba disso de antemão. Candidatos que passaram por mim, que receberam minha consultoria, que eu ajudei, com quem eu trabalhei ao longo da vida, a primeira conversa é sempre a mesma. Não muda há 22 anos. Você já conversou com a tua família? Você já conversou com a tua esposa, com o teu marido? Você tem filhos um pouco maiores? Você já conversou com eles sobre o custo da exposição pública? Porque é um custo brutal, porque não é legal. Mulher que se candidata, que entra para a vida pública, seja como candidata, seja ocupando cargos, vira puta. Homem que se candidata e vai disputar cargos, ou tá comendo alguém, ou vira viado, a honra é atacada, ou é ladrão, alguma coisa acontece. E vale para todo mundo. Não é um jogo limpo. Não é uma coisa, não é um ambiente saudável, não é um ambiente, por exemplo, que eu queira pro meu filho. Meu filho daqui a alguns anos vai ter que tomar a decisão do que ele quer fazer ou não da vida. Eu vou dizer, Dudu, procura outra coisa, vai estudar. Tenta entender que tipo de vocação você tem, porque esse negócio no qual eu vivo há 22 anos, que é a paixão da minha vida, não vou negar aqui que é a paixão da minha vida, é o que eu estudei minha vida inteira, é com o que eu trabalhei a minha vida inteira. Então, não vou transformar num negócio que, ai meu Deus, que nojo, mas é nojento, é sujo, é baixo, é vil. Todo mundo que acompanha esse canal lembra de alguns meses atrás, quando eu viralizei, falando sobre a situação do casamento de Michele Bolsonaro e Jair Bolsonaro, das baixarias que estavam acontecendo dentro da casa, de vizinhos que inclusive haviam pensado em chamar a polícia, dados os gritos que vinham de dentro da casa, acabaram decidindo não chamar, lembraram de uma coisa óbvia, a casa está cercada de policial, há policiais ali, há segurança ali, levou a Michele a fazer uma resposta, inclusive no Instagram dela. Ela própria fez a resposta. Não à toa, o meu cancelamento só vai ganhar atração e tamanho. Meu cancelamento começou numa segunda-feira, depois da live do Brasil e Egito, penúltimo jogo da seleção antes de se despedir. Último, Brasil e Egito foi o último amistoso antes da Copa começar. Eu fiz o live react, da onde tiraram o corte maldoso. Na segunda-feira esse corte maldoso foi publicado pela bolha do Nando Mourismo. Uma bolha que eu cansei de falar aqui, e inclusive naquela live eu falei. Eu fiz uma crítica pesada aqui a um agora candidato da missão que estava indo caçar treta. Por que eu critico há tanto tempo isso? Eu já briguei sobre isso com o Orlando, que é uma gente profundamente perturbada, é uma gente doente, emocional, espiritualmente, em todos os aspectos da vida. E gente doente você não fica alimentando. Não é bom para fazer rage, não é bom para tentar atrair clique, não é bom para nada. Só é uma gente doente. Gente doente você ignora. Gente doente você faz de conta que não existe. O Orlando, depois de algum tempo fazendo lives com esse tema, e aí ele parou de tanto eu insistir, de tanto eu brigar, de tanto eu falar para ele. Passado algum tempo ele veio e me disse: Eduardo, você tinha razão. Foi o pior público que eu tive na minha vida nas minhas lives. Era só gente de baixo nível, inclusive os que vinham para aplaudir ele.
Não só os nandomoristas, mas também a galera que se alimenta disso. Porque é um lifestyle, se é que dá pra chamar assim, doentio. Que vive de ódio, que vive de bile, que vive de, eu vou destruir, eu vou acabar, Cara, tua meta de vida é destruir, acabar, não pensa em construir nada, cai muito naquilo que Friedrich Wilhelm Nietzsche falou 2 séculos atrás. Cuidado ao lutar com monstros, cuidado ao olhar pro abismo. Quando você luta pro abismo, quando você olha pro abismo, o abismo olha pra você de volta. Quando você luta com monstros, acautele-se para não se tornar um também. Começou nessa bolha na segunda-feira. A live do Brasil e Egito não foi privada. Inclusive eu falei naquela live, depois de dar um esporro nesse agora candidato, eu disse, Burvizar, Jéssica, por favor, ninguém priva essa live. Eu sei o que eu tô falando, eu sei o que eu tô dizendo, e eu quero que isso aqui fique no ar, para que o recado fique claro. Foi postado o corte malicioso na segunda-feira. A live não ficou privada. Ele rodou na segunda, ele rodou na terça, ele rodou na quarta-feira. Não aconteceu absolutamente nada. Detalhe, outro motivo pelo qual eu não privei a live. O Google tem políticas extremamente rigorosas antirracistas, políticas com as quais eu concordo plenamente. Racismo é um problema. Ele é um problema muito diferente do que os histéricos identitários vendem, que fique claro, mas ele é um problema. Então há que ser combatido, precisa ser enfrentado. O Google já baniu canais inteiros, não é a live, canais inteiros por racismo. Afinal, no fim das contas, nós estamos falando de um crime. A live ficou no ar na segunda, ficou no ar na terça, ficou no ar na quarta. Na quarta-feira eu privei ela, porque aí começou a ganhar alguma atraçãozinha. Como é que começou a ganhar alguma atraçãozinha? Nicolas Ferreira, o BFF da Michelle, talvez a maior conta em termos de engajamento, de alcance, de tudo em política no Brasil hoje. Nicolas Ferreira postou no feed dele. E aí deu mais alguma atração. Ainda estava sob controle e eu não estava preocupado até aí, mesmo com o Nicolas entrando nesse cancelamento. Mesmo com ele mobilizando o esgoto que orbita ele também para me atacar, estava tranquilo, eu estava levando na boa. Mas na quinta-feira conseguiram plantar uma matéria no G1 aqui de Santa Catarina, não subiu essa matéria para o G1 Nacional, e no Metrópolis. Eu sei quem plantou, eu sei porquê, eu sei como. O G1 SC ainda teve a dignidade de entrar em contato comigo, aí eu acabei não vendo o e-mail. Fui ver 2 ou 3 dias depois e respondi a moça que entrou em contato comigo dizendo que eu nem queria atualização da matéria. Não queria que subisse nova matéria para capa. Queria que o assunto tivesse encerrado. Porque aí essa brincadeira começou a custar caro. Aí ganhou escala. Porque aí pareceu ter ganho legitimidade a acusação. Afinal, são 2 veículos de imprensa sérios. E poderia ter sido maior. Poderia ter sido maior se eu não estivesse fazendo a gestão de crise, junto com o querido Alexandre Santos, irmão do Renan, tratando disso quase que minuto a minuto enquanto acontecia. Vários veículos de imprensa nacionais entraram em contato e aí fica claro o porquê eu fui cancelado. Tem nada a ver com o que eu falei, não tem nada a ver com corte malicioso, não tem nada a ver com uma bolha de gente profundamente doente, que comete crimes em série contra a honra das pessoas, que vive de destruição, que vive de ódio, que vive de rancor. Teve nada a ver com isso. Era o headline, era a manchete. Marqueteiro de Renan Santos é racista. Era isso. Quando nós mandamos a minha certidão de filiação ao partido Agir, acabou o cancelamento. Não se tocava mais no assunto. Aí a bolha dos doentes tentou ressuscitar. Pegaram um outro corte e aí ficou mais feio ainda, porque eles provaram que nunca foi racismo. Pegaram um corte de uma outra live de futebol minha, que é a live que eu xingo o Pirajá e o Guto. Os dois ao mesmo tempo, que é o Inter perdendo a Libertadores. E eu xingo o Guto. E eu xingo meu querido amigo Guto Zacarias. Aí ficou óbvio que se tratava só de xingamento de jogo de futebol. Que nunca houve racismo nenhum. A última tentativa foi de um vídeo que eu havia postado, eu pedi o corte, a galera, foi um dos nossos meninos corteiros achou o vídeo, que era o meu discurso no Congresso do MBL de 2023, lançando publicamente num palco maior para mais pessoas a candidatura de Renan Santos, porque era algo que eu vinha falando desde 2021. Não foi algo que eu improvisei, não é algo que eu tive a ideia anteontem ou ontem. Hoje, inclusive, o Dr. N lá no Twitter, ele trouxe um outro corte, que é um story meu. Ele baixou o story de 2022, Copa do Mundo de 2022,
Eu tô com uma camisa do Brasil, camisa que eu tenho até hoje aqui, inclusive é uma camisa velhinha minha, surrada, adoro ela. Não é camisa da seleção oficial, é uma camisa escrita Brasil, de tecido normal, que eu usei na Copa de 2022. E as pessoas me perguntam aquele esquema de caixinha de pergunta, que cargo que o Renan deveria disputar, e eu respondo, presidente. É o único cargo que faz sentido. Então, o meu cancelamento teve um único motivo. Marqueteiro de Renan Santos é racista. Esse era o headline. Foi por isso que tentaram cancelar. Quando aparece a certidão do Agir, perdeu o objeto, perdeu o motivo para cancelar. Não havia mais por que bater. Eu não sou uma personalidade relevante. Eu não sou uma figura de destaque nacional. E o cancelamento passou. Só que entre o cancelamento passar e as dores que ele provocou, aí vai um caminho grande. Foram 3 dias infernais. Na sexta-feira, quando o cancelamento estava no auge, dia 12 de junho, minha mãe estava de aniversário. Ela estava completando 60 anos. Eu estava no Rio de Janeiro a trabalho, recebendo telefonemas com a minha mãe chorando do outro lado da linha. Enquanto isso, a Jéssica estava 2 noites aqui em casa sozinha, porque eu estava no Rio de Janeiro a trabalho, sem dormir. E graças ao bom Deus, o dia 12 era feriado. Porque senão meu filho teria ido para a escola. 13 era feriado? Era sexta, né? O cancelamento foi no 12, isso. No 13 era feriado e o meu filho não precisou ir para a escola, porque senão ele ia para a escola no ápice do cancelamento. Eu não vou mentir para ninguém aqui, eu pensei muita bobagem, eu pensei em reagir, eu pensei em lembrar que eu sou de caçador. Mas graças ao bom Deus, e eu sempre fui muito religioso, quem acompanha aqui sabe, eu rezei muito, eu falei muito com Deus, eu tentei entender o que aconteceu, e aos poucos o meu anjo da guarda falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, e eu entendi o que aconteceu. Há momentos na vida em que mudanças precisam ser feitas, e às vezes a gente não faz. Decisões precisam ser tomadas, e a gente não toma, porque é a zona de conforto, por vaidade, por uma série de motivos. E o fato é que eu tava vaidoso. Lives enormes aqui no canal. Eu coloquei de pé a candidatura do Renan com a história dos outdoors. Outdoor espalhado no Brasil inteiro. Outdoor na Times Square. Crescimento constante nas pesquisas. Eu tava vaidoso. Só que, de outro lado, eu sabia há um bom tempo que eu não deveria sequer ter entrado naquela campanha. Eu sabia. Lá no íntimo do meu coração, eu sabia. E eu adiava. Não, mas eu só vou fazer mais uma coisinha. Não, mas eu só vou dar mais uma ajudinha. Não, mas porque fui eu que tive a ideia, então eu tenho que fazer isso dar certo. E no final das contas, os provérbios de Salomão nos ensinam, é tudo vaidade, e era tudo vaidade. A Jéssica me falava o ano passado, Eduardo, você não precisa se meter nessa campanha. Você já fez o que você podia fazer, você já teve a ideia, você já alimentou, vai acontecer. Fique na tua, cuida da tua vida, vá fazer tuas coisas, vá ganhar teu dinheiro. Cuide de nós aqui, esqueça isso aí. E eu teimei, eu não quis escutar minha mulher. Escutem suas mulheres. Como eu adiei uma decisão que claramente eu deveria ter tomado há muito tempo, tomei de graça. De graça não, repito. Sem vitimismo aqui, sem culpar ninguém. Eu faço política há 22 anos. Não vou, ai, pobre anjo, não fez mal pra ninguém. Porra, bati em gente pra caralho aqui. E provavelmente ainda vou bater. Quando me confesso, peço perdão pelo que eu faço nas lives aqui, que eu sei que machuca do outro lado também. Eu sei que dói em quem leva. E agora sem mais ainda. Bom, eu tenho uma certa tranquilidade porque cancelamento é algo que sempre eu abominei. Perseguição em bando é algo que eu nunca curti. Aliás, por isso que eu falei inúmeras vezes em inúmeras lives para pararem com essa histeria em relação ao Nando Moura. Deixa o doente lá, deixa o cara tocar a vida dele. Ele já tem as próprias tragédias pessoais com as quais ele tem que lidar e que eu não desejo para ser humano nenhum. Não é motivo nenhum para eu comemorar, para eu dizer que de algum modo eu sou superior a ele porque eu tenho a vida que ele não conseguiu ter. Então, ele já tem os monstros dele com os quais ele tem que lutar. Eu nunca gostei dessa histeria. Critiquei inúmeras vezes a nossa militância aqui por causa dessa histeria em massa. Curiosamente, a coisa de 2 semanas atrás eu estava assistindo no History um documentário sobre os julgamentos das bruxas em Salem. E no final das contas, agora que eu passei por um cancelamento, eu sei exatamente do que se trata. É a reprodução do espírito dos julgamentos das bruxas de Salem, de toda a histeria em massa. A sociedade pega todos os seus dramas, os seus monstros, as suas dores e escolhe um bode expiatório, escolhe alguém para culpar pela sua vida infeliz, pelos seus fracassos.
enfim, por todas as suas dores e transfere para esse bode expiatório. E aí vira esse tipo de monstruosidade, aí vira lava-jato, vira julgamento desrespeitando direitos mais comizinhos, vira ignorar todo o histórico. E eu tenho um histórico especialmente no tema do racismo. Um dos cortes mais antigos aqui do canal, dos primeiros a viralizar em rede, inclusive, que me gerou de sabores, porque eu tive que lidar com um supremacista, é um corte em que eu defendo que nós devemos desnazificar o sul do Brasil. Nesse corte, inclusive, eu conto como é que Getúlio abordou o problema das comunidades alemãs em Blumenau que não falavam português. Os caras estavam ali há décadas já instalados e não falavam português. E aí o Getúlio promoveu a miscigenação. E sem forçar nada, na boa, do método brasileiro, que nós sabemos fazer as coisas aqui sem precisar de porrada. O Getúlio mandou instalar um batalhão novo, militar em Blumenau, mas tinha uma condição. Todo mundo devia ser jovem, pardo ou negro, e jovem, entre 18 e 20 anos no máximo. Ninguém casado, ninguém com namorada, ninguém noivo, só solteiro. Em um ano tava nascendo os primeiros pardinhos de Blumenau. A natureza se impõe, a natureza se impõe. Eu sempre fiz essa militância, não só... não vou ser racista, não. Eu não sou racista, eu sou antirracista. E aí eu preciso fazer um dos primeiros testemunhos aqui de agradecimento do meu querido amigo J. Júnior, que fez um belíssimo textão no Twitter, e ele me falou no privado que ia fazer o textão, não disse o que ia escrever, foi lá e fez um belíssimo textão, um negócio que eu nem lembrava, quando eu li eu lembrei. O Jota falou que nós dois somos provavelmente os dois caras que mais bebem na bolha que nós frequentamos, e é fato, é fato. O Jota adora um copo, eu adoro um copo, e que inúmeras vezes no boteco ele se excedia nas piadas de cunho racial, e que era eu a chamar a atenção dele, que era eu a dizer, para, tira o pé. Pô, o Jota é negão. E me incomodava porque sempre me incomodou. Então, não é só que eu não sou racista, eu sou antirracista. Eu sou antirracista. A segunda menção que eu preciso fazer, para além do Jota, aliás, Jota, muito obrigado mesmo, irmão. Atitude de homem pra caralho, não tenho jeito de te agradecer. No momento que você decidir ser candidato a qualquer coisa, me avisa que você tem um amigo aqui. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Segunda pessoa que eu quero fazer menção e agradecer é alguém com quem eu não tenho uma relação muito próxima, tá? Com o Jota eu tenho relação por conta do Internacional, o Jota já fez lives de futebol comigo, o Jota já comentou Grenal aqui no canal. Gostamos de cachaça e sentamos para beber uma pinga, mas tem uma pessoa com a qual eu não tenho essa relação pessoal. Não é meu amigo, não compartilhamos copo, nos encontramos quando muito uma vez por ano em congresso do MBL. Professor Paulo Cruz. E o professor Paulo Cruz sequer falou comigo no privado, não me mandou mensagem, não fez nada. Ele só foi pro Twitter e disse: eu conheço o Bisotto e o Bisotto não é racista. E o professor Paulo... quando a pessoa é séria, quando a pessoa é decente, quando ela é homem, é diferente. O professor Paulo Cruz, ele trata dessa questão racial há muito tempo. Eu sei o quanto isso incomoda ele. É um dos temas de reflexão do professor Paulo Cruz. Talvez seja o tema central. Talvez seja um dos temas que mais pega ele. E ele traz essa discussão da questão racial para dentro da direita. E ele fala no texto em que ele me defendeu. Eu não gostei do que o Bisotto disse, eu achei inapropriado, mas ele não é racista. Eu conheço o Bisotto. Ele não é racista. Eu quero dizer, Paulo, só para falar pro Paulo diretamente, que eu não vou nem pedir desculpa e dizer que o comentário foi inapropriado. Eu vou explicar o que aconteceu. Eu estava xingando a seleção brasileira inteira. Do alemão Alisson Becker ao nosso querido negão Vini Júnior, melhor jogador brasileiro na Copa do Mundo. Eu vi pós-Copa, e sempre tem que pegar um pra Cristo, a culpa da eliminação é do Vini. Porra nenhuma. Foi o único jogador brasileiro que jogou bem todos os jogos. Se apagou no jogo contra a Noruega por uma questão de esquema tático. Mas fez uma enorme Copa do Mundo. Se não tinha time, se esse time foi improvisado, se o Ancelotti chegou com um ano pra Copa, daí não é culpa do cara. O Vini entregou. Até onde ele pôde, o Vini entregou. Eu tava xingando o time inteiro. Como eu xingo o Internacional, o time inteiro, quando tô fazendo o jogo. Cara, tantas e tantas vezes. Então não há motivo pra eu pedir desculpa por nada do que eu fiz naquela live. Por absolutamente nada.
Acompanhei, como eu dizia para vocês, a dinâmica do cancelamento. Estudei ele depois, vi em que momento certos hubs foram ativados, vi aonde foram plantadas as informações, como, de que jeito, e aí eu entendi tudo. Mas no meio do caminho, já agradeci o Paulo e já agradeci o Jota, e agora eu vou fazer o último. E deixei por último porque esse foi homem pra caralho e não foi só em público. Deputado Augusto Zacarias. O Guto, quando o cancelamento ganhou tração mesmo, quando saiu as matérias na imprensa, quando todo mundo começou a falar, quando o mundo tava desabando na minha cabeça, o Guto me mandou um áudio. Ele me mandou um áudio. E ele disse assim pra mim: Bisotto, eu não tô fazendo conta política. Me diz o que é pra fazer. Você quer que eu faça uma live com você? Nós vamos fazer uma live. Você quer que eu grave um vídeo te defendendo? Eu vou gravar um vídeo te defendendo. Eu já tô publicando um texto aqui no Twitter, tá? Eu já tô publicando. Publicou logo em seguida. Só me diz, se precisar fazer qualquer outra coisa, eu faço. Eu não vou fazer conta política. Guto Zacarias é homem. Guto Zacarias é homem. Ele próprio teve seu momento quase cancelamento alguns meses atrás e eu o defendi naquela ocasião e expliquei os motivos. E ainda disse, fui duro na defesa que fiz do Guto. Só olha, se tivesse sido feito o que ele gostaria de ter feito, não haveria defesa. A criança tá viva, tá bem, tá com a mãe. Ele tá criando a filha. Ele tá criando a filha. O cancelamento escroto, uma exposição escrota. A mãe era vítima daquele cancelamento do Guto, talvez mais do que ele. Expuseram a menina, uma menina que já tinha retirado a denúncia, que afirmou que foi induzida por parentes e pelo advogado, que queria sacanear o Guto politicamente. Mas eu defendi o Guto nesses termos duros e ele retribuiu de uma maneira muito, muito grande. Com postura, com atitude, com decência. Eu espero muito ver o Guto eleito como um dos mais votados de São Paulo. E como eu acredito na justiça de Deus, eu acho que a retribuição virá nas urnas. Guto, sem nenhuma palavra, o que você precisar de mim, me chama. Você tem meu número, nós conversamos. O Guto tem meu telefone, o Guto sabe que eu sempre respondo. No que precisar de mim, Guto, para o que precisar, conte sempre comigo, conte com a minha família, conto com todo mundo aqui, porque a tua atitude foi de homem. Foi de homem. Você não piscou, não pensou. Obviamente, não preciso dizer, eu não pedi pro Guto gravar vídeo, eu não quis fazer live, não fizemos nada. Num primeiro momento eu queria, num primeiro momento eu cheguei a pensar, e se eu gravar, e se eu reagir? E aí é o momento em que eu desisto, e eu falei isso pro Alexandre, teria um jeito de nós resistir à enxurrada que estava vindo via Nicolas. Tinha um jeito. Era entrar metendo os dois pés no peito e com a militância inteira. Teria validado a manchete, o headline, o motivo do cancelamento. Eu era o marqueteiro do Renan Santos, coisa que eu não era, nunca fui. Falei inúmeras vezes aqui nas lives que eu não tinha nenhuma relação institucional com a campanha, que eu era afiliado ao Agir, que aliás, eu custo caro, eu não sou barato, que o Renan não tinha grana para pagar o que eu tô custando. Falei isso inúmeras vezes. Então, validaria esse headline. E aí, alimentaria mais o cancelamento. Mas isso é o de menos, porque isso é na faceta, vamos envolver a militância de modo institucional. Tem uma segunda faceta. E essa segunda faceta me incomodou e é essa que me leva à decisão que eu vou anunciar para vocês aqui hoje. A militância não só não engajou, como apareceu um bando de Zé Ruela, um bando de sequelado, um bando de adolescente retardado, querendo sinalizar virtude, querendo mostrar que eles eram limpinhos, querendo me apontar dedinho e dar lição de moral. E esses ajudaram a alimentar o cancelamento. Se aliaram ao que há de pior na política brasileira, a um grupo de debilóides, de gente com problemas mentais e espirituais muito sérios, a um grupo de oportunistas, malandros, pilantras que tentam inclusive dar golpe dentro do próprio bolsonarismo, se aliaram ao que há de pior na política brasileira e ajudaram a alimentar o meu cancelamento. Eu não vou culpar só a militância, não vou colocar na conta do militante, eu não espero muito de adolescente retardado, tá? Nunca esperei. Mas teve algumas figuras por aí, eu não vou dar nomes, não adianta pedir, não adianta perguntar. Gente que me ligou desesperado pedindo para participar de evento, para ser validado junto à militância. Gente que uma semana antes estava pedindo áudio para pedir dinheiro.
gente que eu ajudei em momentos de cancelamento. Teve alguns que saíram se mostrando limpinhos. Ah, não, o Bisotto não tem nada a ver com o MBL. Eu fazia uma live toda sexta-feira no canal oficial do MBL, não tem nada a ver com o MBL. Fui eu o primeiro a falar da candidatura do Renan, fui eu a construir boa parte das narrativas. Eu fazendo defesa, foi minha ideia dos outdoors, mas eu não tenho nada a ver. Joga o trouxa, deixa o trouxa ser pisado, foda-se o otário e vamos se desvencilhar. Isso não é postura de homem. Eu não pedi solidariedade de ninguém. Não cobrei solidariedade do Renan, não cobrei solidariedade de candidato nenhum. Ninguém precisa me explicar que nós estamos em período eleitoral. Ninguém precisa me explicar que entrar no meio de um cancelamento ia dar uma merda sem tamanho. Agora, quando você não pode ajudar, o que você faz? Você fica quieto. Você não empurra o coleguinha para ele tomar mais ainda no cu. E teve alguns que fizeram isso. Teve alguns que empurraram. Teve alguns que bancaram os malandrinhos. Professor de moral e bons costumes. Bom, eu sigo a filosofia do presidente americano John Kennedy. Perdoe os seus inimigos, mas não esqueça os nomes deles. Eu não esqueci. Assim como eu não esqueci os nomes de Guto Zacarias, Jota, professor Paulo Cruz. E aí, nos 3, centenas, talvez tenham sido milhares de mensagens positivas e na própria militância, centenas de mensagens privadas, marcações em redes sociais. Mas eu também não esqueci esses que me largaram pro diabo. Fala, web amigo. Não se esqueça de se inscrever e deixar um like. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.